Quero saudar a amada igreja, os irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Saúdo também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Seja pela manhã, meu irmão, minha irmã, à tarde ou à noite, que esta palavra o alcançar, que seja bênção, que o teu coração e a tua mente sejam solos férteis, assim como o meu e o teu coração deve ser solo fértil para receber a palavra do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículos de 13 a 35. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido um tipo de visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Palavras do Senhor. Amém. Amados, acabamos de cantar, alguns cânticos: Espírito enche a minha vida. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, e como nós, eu e você, servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, devemos estar atentos em observar, ver a glória e viver sob este poder do nosso Deus em nossas vidas, caminhando de glória em glória. Como falamos pela manhã, as nossas atitudes, ações e atos refletindo a glória de Deus nas nossas vidas, que o nosso testemunho seja diferente daqueles que não conhecem a Jesus, e isso é muito bom e devemos viver assim. No entanto, nós, enquanto seres humanos, também vivemos momentos onde as decepções,
As orações que parecem ser respostas ou as situações difíceis nos fazem, como os dois que estavam a caminho de Emaús, não perceber a presença de Deus com eles. É algo que eu e você devemos ter cuidado do ponto de vista e o título do sermão desta noite é Cuidado para não perdermos Deus de vista. Somos abençoados, para a honra e glória do Senhor, a todo momento, nós temos sim os nossos pedidos de oração, mas também contamos os nossos testemunhos do quanto Deus transforma ou transformou a nossa vida, do quanto Ele nos tirou de uma situação ruim e mudou a nossa sorte, de quantos testemunhos bonitos de cura e recuperação, mas ainda assim, muitas vezes, vivemos ou passamos por essas decepções, situações difíceis e orações que muitas vezes parecem não serem ouvidas. Este então era o cenário destes dois que estavam a caminho de Emaús. Aqui, quando o texto abre dizendo, naquele mesmo dia, ou seja, Cristo acabara de ser crucificado. Naquele mesmo dia, para estes dois, a esperança havia terminado, acabado, e eles estavam indo retomar as suas vidas normalmente, indo para Emaús. Muitas vezes perguntamos, onde está Deus agora? O problema não é a ausência de Deus, meu irmão e minha irmã, mas muitas vezes quando nós nos concentramos nos problemas, essa cegueira espiritual nos ataca a ponto de vista ou do modo que nós não percebemos Deus caminhando conosco lado a lado. Em Lucas 24, de 13 a 35, estes dois discípulos estavam tristes, desanimados e sem rumo. E o mais incrível que nós podemos observar é que Jesus estava caminhando com eles, mas eles não o reconheceram. Assim como nós, esses discípulos estavam tomados pelos acontecimentos, ou os últimos acontecimentos, pelas frustrações e sentimentos, e que perderam Deus de vista. A ideia aqui nesta noite é caminharmos por 4 pontos, onde nós vamos ver os perigos, quando nós colocamos os nossos olhos nas situações que nos cercam, ou na projeção errada que fazemos a respeito das coisas, e o quanto Deus, no final de tudo, Cristo Jesus, transforma a situação a ponto de que eu e você passamos a enxergá-lo novamente. E o nosso coração se aquece e nós voltamos a fazer a obra do Senhor como Ele determinou. Primeiro ponto, então, que eu quero trabalhar com os irmãos, dos versículos 13 a 18, quando olhamos apenas para os acontecimentos ao nosso redor, temos a cegueira espiritual. O texto então começa, como já falamos, naquele mesmo dia, 2 discípulos iam para Emaús. Ou seja, eles já estavam tristes, abatidos e já se afastando de tudo aquilo. Eu fico imaginando, meu irmão e minha irmã, imagina eu e você, passando 3 anos e meio, por volta de 3 anos e meio, ouvindo as palavras e os ensinamentos do próprio Jesus. De tudo que haveria de acontecer, mas sobretudo dos milagres, das maravilhas e dos sinais que a gente vê no texto aqui, né? Que eles colocam que era varão profeta, ou seja, eles estavam caminhando com Jesus, eles viram as maravilhas que Jesus fez e eles estavam acompanhando tudo isso. Só que, no entanto, o entendimento deles ainda estava um pouco deturpado, porque quando eles olhavam para os acontecimentos ao redor, e aqui a gente olha, o versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Significa no grego, a palavra krateu, reter no sentido de impedir com força, ou seja, era o Espírito de Deus que estava bloqueando a visão deles, porque ainda faltavam ensinamentos que eles precisavam aprender para concluir e então receber a Cristo Jesus de uma forma completa. Muitas vezes as dificuldades, as frustrações, o dia a dia meu e teu que não corrobora de acordo com o que a gente acha que deve ser, é justamente o que faz
crescer na carreira espiritual, que nos faz nos aproximarmos mais de Deus, buscarmos a sua santa palavra, orarmos, ou seja, termos mais momentos de intimidade e relacionamento com Deus. Calvino então vai dizer, comentando o livro de Lucas, que Cristo se oculta deles não por ausência, mas para prepará-los a conhecer pela fé o que ainda não podiam ver com clareza. Isso nos ensina, meu irmão e minha irmã, que quando olhamos apenas para os fatos, para as tragédias, para as estatísticas ou manchetes dos jornais, podemos deixar de ver Deus, ou melhor, podemos deixar de ver o que Deus está fazendo nos bastidores. Uma das coisas que nós sempre fazemos para a honra e glória do Senhor é agradecer pela nossa vida, pelo nosso trabalho e pelo provimento, pelo provento, pelo alimento que está sobre a mesa. Por quê? Porque nós acreditamos que, independente da situação econômica, do governo que está à frente ou de qualquer outra situação, Deus é o nosso sustento. Nós devemos depender única e exclusivamente dEle. Enquanto muitos ficam preocupados quando o dólar sobe ou desce, quando acontece uma guerra num país ou outro, ou o petróleo dispara, a minha e a tua vida, embora impactada por esses e tantos outros acontecimentos, nos faz depender ainda mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos ensina então que quando olhamos apenas para essas tragédias, como os dois que estavam a caminho de Emaús estavam olhando apenas o fato de Cristo crucificado. E quantas vezes Cristo não ensinou a eles o que ele passaria, mas como seria vitorioso e ao terceiro dia ressuscitaria. Você, meu irmão e minha irmã, assim como para mim, já pensamos que talvez Deus esteja bem perto, tão perto, mas quando notamos, achamos que Ele está longe. Muitas vezes, quando os nossos olhos estão focados nas circunstâncias, Deus está ao nosso lado e nós não percebemos. Mas também, meu irmão e minha irmã, um outro ponto importante que nós devemos observar nesta passagem é quando nos frustramos por projeções erradas. Volte os seus olhos comigo, meu irmão e minha irmã, para os versículos de 19 a 21 que diz: Ele lhes perguntou quais, falando dos acontecimentos dos últimos dias, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja o versículo 21 agora, meu irmão e minha irmã. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Quando os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús fala neste versículo de que esperavam que fosse Cristo Jesus que havia de redimir a Israel, esse redimir a Israel aponta para algo bélico, ou seja, eles estavam projetando que Jesus, como era comum para os judeus na época, seria o Messias que pelas armas venceriam os inimigos. Ou seja, restauraria o poderio militar, bélico e do reino de Israel. Mas se meditarmos, depois de 3 anos e meio caminhando com Cristo, em nenhum momento Cristo observou que o seu reino era desse tipo terreno. Pelo contrário, quantos sinais e maravilhas, como o próprio texto disse, mas eles aguardavam essa transformação dos olhos ou do ponto de vista natural. Quantas vezes eu e você não queremos que as coisas aconteçam à nossa forma ou do jeito que nós achamos que deveria ser? Ah, Senhor, por que o Senhor não faz dessa forma ou daquela outra? Ou muitas vezes nós ousamos dizer: Senhor, eu no seu lugar faria dessa forma. Talvez tenha acontecido somente comigo? Creio que não. Muitas vezes ousamos dizer que no lugar de Deus, de Cristo Jesus, faríamos de uma forma diferente. Esta frase, meu irmão,
ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia redimir de Israel, carrega a frustração profunda. Eles esperavam o Messias libertador, mas do poderio de Roma. O verbo usado aqui no grego é eupizomai, o que quer dizer, ou indica, uma esperança que eles já haviam abandonado. E quantas vezes, eu e você, quando as coisas não saem da forma como nós queremos, nós começamos a abandonar. Abandonamos o nosso momento com Deus muitas vezes, abandonamos os nossos momentos de intimidade com o Senhor, deixamos de vir à igreja, de praticar a oração e todas as outras coisas. Porque nos sentimos frustrados? Mas veja, a frustração destes discípulos, assim como a minha e a tua frustração muitas vezes, é porque nós colocamos as projeções de uma forma errada. A projeção não no aspecto divino ou do que Deus tem para mim e para você, mas no aspecto humano. O que eu quero, o que cada um de nós queremos para nós. Como se fosse bom, mas o nosso Deus olha lá na frente e sabe que, por mais que possa parecer bonito hoje, talvez se tivéssemos acesso, será a nossa ruína e a nossa destruição do amanhã. Quantas vezes projetamos então em Deus o que nós queremos que Ele faça e não o que Ele prometeu fazer. Quando Ele não atende nossas projeções e nos frustramos, e aí deixamos de ver a Sua presença. Esse é um perigo que eu e você devemos tomar cuidado. Karl Barth, na sua dogmática, vai afirmar que Deus não se revela conforme as expectativas humanas, mas conforme sua própria soberania. A cruz, então, é a contradição divina aos anseios do homem natural. O que o homem natural esperava naquele momento? Um exército forte, um rei poderoso que derrubaria Roma, que era um império da época. O que Cristo nos entregou? A ressurreição, a vida pelo seu sangue vertido na cruz, mas pela cruz, que era o símbolo principal de toda e qualquer desonra para aquela época. É na cruz, como nós cantamos, que nós nos gloriamos porque fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. É na cruz que podemos dizer que somos religados com Deus e que caminhamos na sua santa presença. É pelo sangue vertido na cruz que eu e você temos acesso ao nosso Deus, à sua santa palavra e a comunhão com os irmãos aqui na igreja. Será que quando estamos frustrados com Deus, ou melhor, será que estamos frustrados com Deus ou frustrados pela nossa própria expectativa sobre Ele? Eu e você precisamos alinhar as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos projetos com a vontade de Deus. Porque somente assim, meu irmão e minha irmã, nós não sentiremos frustrados. Assim como quando estes dois que a caminho de Emaús estavam e entenderam, e a partir do momento em que Cristo ali com eles partiu o pão, as escamas dos olhos caíram, ou o que o impedia de ver, eles passam a ver e sentem. Não nos queimava o coração enquanto Cristo nos expunha as Escrituras. Mas outro ponto importante que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é quando somos tomados ou dominados pelos nossos sentimentos e emoções. Volte o seu olhar para o texto, versículos 22 a 24. É verdade também que algumas mulheres dos que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Estes dois estavam tomados de tanta frustração, de tanta tristeza, que mesmo já tendo ouvido relatos da ressurreição de Cristo, pelo que as mulheres que caminhavam com eles disseram, por outros discípulos que foram ali de fato constatar que Cristo não estava mais ali no sepulcro, porém, não vendo, eles ainda não acreditavam,
no que Deus, ou melhor, de que Jesus havia ressuscitado. Então eles continuavam nessa incredulidade. Muitas vezes, e eu já pude falar isso aqui algumas vezes, num livro cujo título é O Deus que Trabalha no Turno da Noite, ou seja, quando eu e você estamos dormindo, não tentando tomar de Deus as coisas que nós colocamos no seu altar, para que Ele possa, segundo a sua vontade, fazer para mim e para você, se for da vontade dEle. Ou seja, quando nós não atrapalhamos a Deus. Mas muitas vezes, quando vem a demora, ou quando não é o momento ainda de Deus liberar a bênção sobre a minha e a tua vida, muitas vezes essa incredulidade continua. Muitas vezes aqueles que estão à nossa volta falam, mas cadê o seu Deus? Ou por que você está passando por essas necessidades ou dificuldades? Jesus então responde com firmeza para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. No original, quer dizer que eles não tinham esse entendimento e eles eram lentos de coração no sentido de abraçar a palavra de Deus e tudo o que lhes fora ensinado antes pelas Sagradas Escrituras e depois face a face com Cristo Jesus. Eles tinham informações corretas, mas seus sentimentos nublavam a sua fé. Ou seja, não era para eles estarem a caminho de Emaús. Eles já tinham tido a notícia de que Cristo não estava mais ali no sepulcro. Assim como eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos crer na providência de Deus nas nossas vidas. No momento de Deus, como nós já oramos pela manhã, e vamos repetir isso à noite para a honra e glória dEle, quando temos o momento aqui de oração. No momento de Deus, virá o exame, a liberação da cirurgia, a porta do emprego que precisa, ou aquela promoção que tanto procuramos ou buscamos, ou tantas outras coisas que nós colocamos no altar do Senhor todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é justamente porque a gente acha que Deus demora. O mundo fala aquela expressão, né? Deus tarda, mas não falha. Só que para mim e para você nós sabemos que Deus não tarda e muito menos falha, porque tudo é de acordo com a sua santa vontade e no tempo de Deus. Amém? Eles tinham então essas informações corretas, mas os sentimentos ainda nublavam a sua fé, como o meu e o teu sentimento muitas vezes de tristeza, decepção, nublam a nossa fé. A tristeza, o medo, o trauma da cruz, ou seja, tudo isso impedia-os de entender ou crer no que já sabiam. N.T. Wright vai escrever que a tristeza, a desilusão e o medo são como névoas densas que nos impedem de enxergar a presença do Cristo ressuscitado ao nosso lado todos os dias. Mas por fim, dos versículos 25 a 35, há a restauração, o renovo de Deus para as nossas vidas. Mas então algo começa a mudar, porque Jesus começa a expor as Escrituras para eles. Assim como quando eu e você buscamos as Sagradas Escrituras no nosso quarto em secreto, através da oração, Deus fala conosco e começa a expor por Moisés e os profetas. Ele vai apontando tudo o que a Escritura dizia sobre Cristo e o momento da ressurreição e a missão de Cristo na terra. Assim, quando nós estamos caminhando com o nosso Deus na presença dEle, Ele vai restaurando as nossas forças, trazendo vigor aonde não há, aonde não tem ali a vontade de correr, nós passamos a correr, ou seja, nós somos revigorados pelo Santo Espírito de Deus e passamos a, com fé, com o nosso coração queimando, buscar o Senhor e fazer a sua santa vontade. Então eles exclamam, e essa é a parte, para mim, irmãos, mais maravilhosa desse texto: não nos ardia o coração, enquanto Ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras. Quantas vezes eu e você, no secreto do nosso quarto, com a lágrima que corre pelos olhos, ou até pela alegria das bênçãos concedidas, mas olhando
lendo e meditando, somos tocados pelo Santo Espírito de Deus, a ponto de também poder dizer: não nos arde o coração quando lemos, praticamos e buscamos as Sagradas Escrituras? Essa é a marca, meu irmão e minha irmã, do encontro verdadeiro com Cristo. Corações que ardem pela palavra e os olhos que se abrem para enxergar a presença de Deus. Calvino, então, no seu comentário também de Lucas, o coração do homem só é aquecido quando a palavra é iluminada pelo Espírito e os olhos da fé se abrem. Que possamos, meu irmão e minha irmã, nesta noite, mesmo quando as situações nos trazem desânimos, vazios ou tristezas, buscar o nosso Deus em espírito e em verdade, orando, meditando nas Sagradas Escrituras, para que os nossos olhos naturais de fato caiam e os nossos olhos espirituais vejam a Deus e Cristo Jesus, porque Ele nunca nos abandonou e nos abandonará. Mas o inimigo quer muitas vezes que o nosso natural sobressaia para o espiritual, no sentido de não vermos a Deus e aí não fazermos a sua santa vontade. Que possamos fazer justamente o contrário, quando os nossos olhos espirituais são abertos, quando nós sentimos Cristo Jesus do nosso lado e no nosso caminhar e nós andamos na sua santa presença, que a nossa vida seja e possa seguir sendo transformada por Ele e que nós transformemos a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.